Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 15 anos de forma ininterrupta no ar discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje, bem como na semana que vem, você vai acompanhar os melhores momentos, os melhores depoimentos da audiência pública nacional a respeito da PEC 555/2006. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, hoje com foco com o tema a PEC 555/2006. Você que já nos acompanha há tanto tempo sabe que esta proposta de emenda constitucional, se aprovada, vai extinguir a contribuição previdenciária, de forma gradativa, dos servidores aposentados e pensionistas do Serviço Público de todo o país, aproximadamente 400 mil servidores e pensionistas nessas condições. E na semana passada, na última terça-feira, no dia 13, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, o tema veio à baila com discussões importantes que você vai acompanhar no programa de hoje e já deixo o convite no programa da semana que vem. Vamos ao primeiro bloco com a primeira parte dos melhores momentos e dos depoimentos desta audiência pública. Fique conosco. É uma honra poder aqui abrigar, sediar esse encontro aqui nacional. Vejo aqui muitas entidades, muitos sindicatos, muitos militantes sindicais, muitos defensores dos servidores públicos, lutando para que nós possamos expurgar, afastar, banir esse entulho antidemocrático e autoritário, essa excrescência jurídica que foi colocada na nossa Constituição Federal, que é fruto da emenda 41, da emenda constitucional número 41, que representou aí para nós a segunda reforma da Previdência. Antes disso, nós tivemos a emenda 20, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, que trouxe também perversos prejuízos para os trabalhadores no Brasil. Em seguida, o governo Lula reproduziu o mesmo erro, na mesma toada, aprovou a emenda 41, dessa vez atingindo em cheio os servidores públicos em todo o território nacional, os servidores municipais, estaduais e também os federais. E nós temos aqui uma grande luta já histórica no Brasil, desde a aprovação, até antes da aprovação da emenda 41, de resistência, né, de combate a essas reformas previdenciárias que foram feitas no Brasil, e todas elas, praticamente sem exceção, prejudicaram os servidores da iniciativa privada, os trabalhadores da iniciativa privada e também, sobretudo, os servidores públicos. E nós estamos aqui num momento histórico extremamente difícil, nesse momento, em 2014, onde nós sabemos que em 2015 haverá um grande ajuste fiscal no Brasil. E nós sabemos que essa PEC só será aprovada com muita pressão, porque, do contrário, é só enrolação. Nós sabemos que eles fazem reuniões, quando sente que ele está pressionando muito, convida para uma reunião no gabinete do presidente da Câmara, mais o ministro da Previdência, e vê aquela ladainha de que a Seguridade está quebrada, aquela história toda que nós já sabemos que é mentira. Mas é uma mentira que eles vivem repetindo a todos os cantos, tem a mídia a favor deles, principalmente a Rede Globo, que faz o jogo da Previdência privada e viabiliza a Previdência pública. Mas os dados que estão aqui são dados oficiais, os dados da Anfip. Eu queria convidar a Margarida, e uma salva de palmas, Margarida da Anfip, por esses dados extremamente importantes, mostrando que a Seguridade Social, no ano 2013, teve um superávit de 78 bilhões de reais. 78. Olha, e esse número
para quem não entende, já é um número expressivo. Mas para quem entende, é um outro número mais forte ainda. Porque se você somar aqui, em 78, os benefícios assistenciais e os rurais que foram pagos sem a necessidade de contrapartida, sem o chamado cálculo atuarial, são benefícios que pagam pela Seguridade, mas não tiveram contribuição para a Seguridade. Esses benefícios juntos representam 111 bilhões de reais. Está aqui no manifesto da Anfip, estava demonstrado 78 bilhões de previdência rural e mais 30 e tantos milhões de benefícios assistenciais. Então, somando isso com 78, vai dar 190 bilhões de reais. Então, essa história, sem contar a DRU, tem razão, Margarida, se contar a DRU, passa de 200 bilhões. Portanto, essa história que não tem dinheiro é uma falácia. Mas eu queria sugerir a vocês uma coisa. Eu acho que todas as entidades deviam se juntar, se cotizar, e a gente fazer um anúncio nos principais jornais do país, resumidamente mostrando essa verdade, para a gente desmentir aqueles que vêm dizendo que a Previdência está quebrada. Não está quebrada coisa nenhuma. E, na verdade, o Janás já falou de passagem aqui, na emenda 20 a gente conseguiu escapar. Nós conseguimos impedir que acontecesse essas coisas, porque naquela época a gente tinha o PT do nosso lado, e nós tivemos a ajuda do PT impedindo que na emenda 20 a gente tivesse um grande prejuízo. Mas na emenda 41, infelizmente, nós tivemos não só o PT contra nós, como o próprio PSDB, que era naquela emenda 20, vieram a favor do PT e juntaram-se todo mundo e a gente acabou vendo o estrago que foi feito. Em apenas um ano foi aprovada a reforma da Previdência, tanto na Câmara quanto no Senado. E eu não entendi por que em apenas um ano aquela reforma foi aprovada em 2003. Depois, com o tempo, nós entendemos por quê. O mensalão explica por que essa reforma foi aprovada daquela maneira em 2013. E quem mais perdeu com a reforma da Previdência do governo Lula foram os servidores públicos, lamentavelmente. E é por isso que a gente está todos juntos. Estabelecer uma cota para cada entidade, a entidade que não puder, não tem problema, a gente vai tentar te ajudar onde for necessário para fazer uma publicação dos principais jornais do país mostrando a mentira do déficit da Previdência, a mentira do déficit da Seguridade Social. E nós temos que enfrentar e mostrar essa realidade. São dados oficiais. Ninguém está dizendo mentira, como é dito todo dia na Rede Globo. A Rede Globo diz que a Previdência está quebrada. Por que a Rede Globo diz que a Previdência está quebrada? Quem patrocina Bom Dia Brasil é o Banco do Brasil. Quem patrocina o Jornal Nacional é o Bradesco. Quem patrocina o Jornal da Globo é o Itaú. Entenderam por quê? Esse é o jogo. Então, os bancos fazem a pressão para que a Globo, quase que eu falo palavrão, faça esse jogo sujo contra a Previdência Social e principalmente contra o servidor público. O servidor público é colocado como diabo de plantão, não só dos outros governos, como também desse governo, lamentavelmente. Então nós temos que repudiar tudo isso, e os governos passam e os servidores ficam. É por isso que eu estou aqui para apoiar vocês, me colocar à disposição. Sabemos que tem uma reunião amanhã com o presidente da Câmara. Desculpe a falação, mas é mais uma enrolação, mais uma enganação. Temos outra reunião à tarde com o Ricardo Bezoini. Mas por que eles estão querendo fazer reunião agora? Estão querendo fazer reunião agora porque eles sabem que é momento político. E nós podemos fazer estrago para eles. E como nós podemos fazer estrago, eles estão querendo dar um cala-boca. Então, muito cuidado, vamos negociar, mas sempre com o pé atrás, com muita desconfiança, porque nós sabemos qual é o jogo. E eles também estão preocupados com a gente, porque o escândalo da Petrobras, a cada dia que prospecta um pouquinho mais, é mais uma confusão. E o governo perdeu a batalha, eles queriam a CPI só do Senado, com 13 componentes, 10 do governo, onde eles iam fazer o que queriam, 10-3. Vão ter que instalar a CPI mista, na CPI mista são 36 componentes, e aí pelo menos 16 são de partidos que não fazem parte da base do governo, e aí é possível a gente tentar fazer alguma coisa, juntando com os dissidentes, tentar melar o jogo deles. Melar o jogo deles porque nós queremos uma coisa só, aprovar a 555. A 555 não é nenhuma vantagem para ninguém, é só deixar de roubar o dinheiro do aposentado, porque pagar para quê? Para nada? Não tem razão nenhuma. Eu estava falando aqui do ajuste fiscal que virá com certeza no ano que vem. E ajuste fiscal significa arroxo, significa reforma na Previdência Social, significa retirada de direitos. E normalmente o primeiro bode expiatório é o servidor público em qualquer tipo de governo quando há algum tipo de ajuste fiscal. Nós sabemos que seja qual for o vencedor da eleição desse ano de outubro, seja Dilma, seja Eduardo Campos, seja Aécio, haverá
um grande ajuste fiscal, uma grande política de arroxo salarial e principalmente para os servidores públicos. Então, é muito importante que nós possamos estar organizados já agora na questão da PEC 555. Essa é uma luta suprapartidária que está acima dos partidos políticos. Nós queremos deixar isso bem claro. Nós temos que envolver todos os parlamentares, porque nós precisamos aprovar a PEC no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado. Eu sou do PSOL. A nossa bancada é pequena no PSOL, mas está altamente mobilizada e defendendo a aprovação. E tanto é que o nosso partido, ele nasceu, ele surgiu a partir dessa reforma da Previdência. Nós éramos todos do PT, fomos todos fundadores do PT, entramos no PT em 80. Acontece que quando o PT chegou no poder, no Planalto Central, ele traiu todas as suas bandeiras históricas. E nós, uma parte dos deputados, dos parlamentares do PT, que foram contra a reforma da Previdência e também outros projetos apresentados no governo Lula, foram expulsos sobretudo na reforma da Previdência. Vocês lembram muito bem, quando essa emenda foi aprovada, alguns parlamentares, como a ex-senadora Heloísa Helena, a ex-deputada federal Luciana Genro, o ex-deputado Babá, votaram contra, logicamente, mantendo a coerência, e foram expulsos. E daí surgiu o PSOL, e depois mais um grupo aderiu, aqui em São Paulo, o Plínio de Arruda Sampaio, o nosso mandato, o deputado Ivan Valente, no Rio de Janeiro o deputado Chico Alencar, o Marcelo Freixo e outros, né, que aderiram. Então, só para dizer que nós temos, para nós é uma questão de honra aprovar a PEC 555, porque a existência do nosso partido, que é um partido pequeno, mas que tem moral e tem ética, ele surge a partir dessa grande injustiça, desse golpe patrocinado pelo governo federal para agradar o mercado, principalmente o sistema financeiro, e que foi a aprovação da emenda número 41. O Brasil é o único país do mundo, do planeta Terra, onde o aposentado, após ter se aposentado e ter contribuído durante a sua vida toda, ele continua tendo que contribuir com o seu sistema previdenciário. Uma excrescência jurídica, foi um golpe, né? Um estelionato produzido pelo governo do PT, pelo governo federal, contra os servidores públicos no Brasil. Então, nós temos que banir essa excrescência jurídica autoritária e perversa que penaliza milhares e milhares de servidores públicos. Eu quero parabenizar o trabalho desenvolvido aqui pela ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que tem todos os dados aqui, que instrumentalizou muito bem esse movimento para que nós possamos fazer um debate calcado em números aqui. Isso é muito importante. Parabéns pelo estudo, pelo material que vocês estão distribuindo. Então, acho que o nosso papel aqui é pressionar agora, nesse momento final, no momento eleitoral, que o governo está fragilizado, os deputados ficam obrigatoriamente mais sensíveis à pressão popular, à pressão social. É o momento propício para que nós possamos aprovar a PEC 555. Eu vou fazer um breve retrospecto da nossa luta. O ano passado ainda, fizemos uma audiência pública em Fortaleza sobre a PEC 555. Este ano, começamos em Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Porto Alegre e a última foi na sexta-feira passada em Natal. Hoje, está sendo realizada aqui em São Paulo, temos ainda em Santa Catarina, 19 de maio. Temos no Rio de Janeiro, dia 26, e no mesmo dia 26, nós temos um grande ato aqui público, organizado pela Confederação Nacional de Servidores Públicos, tá? Que vai ser importantíssimo, todos já estão convidados, tá? Para Santa Catarina, Rio de Janeiro, e aqui também, né, que vai ser no Centro do Professorado Paulista. E a última prevista é dia 29, em Brasília, que seria o fecho. Bom, o nosso movimento São Paulo já começou há uns 3, 4 anos atrás, graças ao meu colega Fux. Ele montou a Frente Nacional São Paulo pela PEC 555 e depois, como eu fiquei presidente da ADS, eu assumi em parte o movimento com ele. É um movimento que nós movimentamos bastante e no ano passado nós fizemos um movimento heterodoxo, tá? Através das mulheres.
das mulheres servidoras públicas. Então, a Cidinha, que aqui está, ela é representante, né, dessa Frente da Mulher, dos servidores públicos, de São Paulo, tá? E tivemos uma importantíssima reunião no dia 6, terça-feira passada, uma semana atrás, junto com as deputadas do Congresso Nacional. Nós levamos uma mensagem para ela e eu peço a colaboração de todas as mulheres servidoras que puderem ajudar em todos os seus estados, em todos os seus locais, que façam uma grande frente da mulher. A mulher tem uma importância muito grande nesse movimento, porque nós fomos com essas plaquetas cor-de-rosa, junto, a Cidinha, eu estava infiltrado junto com as mulheres, mas chamava muita atenção esse movimento. Todas as mulheres servidoras que estavam lá no Congresso, elas paravam e perguntavam para a gente o que era aquilo, o que é isso, por que, né, essa injustiça, tá? Bom, eu vou fazer um meu breve discurso, eu vou seguir as palavras do deputado Carlos Janazzi. Entulho antidemocrático e ajuste fiscal para 2015. Colegas, isso aí, essa mensagem é extremamente importante que nós tenhamos bem a noção do que seja isso. Eu vou dar um exemplo com a nossa PEC 555. O ano passado, nós começamos a pressionar bastante o Congresso, tá? A gente fazia caravanas semanais lá sobre a PEC 555. Conseguimos até fazer uma intervenção junto com o ex-presidente Lula, quando ele foi homenageado pelos 25 anos da Constituição Federal. Entregamos para ele uma plaqueta dessa aqui amarela, tá? Ele ficou interessado, ele até pediu essa plaqueta para mim e levou. Na mesma semana, colegas, a PEC 555 foi classificada na pauta bomba. Pauta bomba começou a sair pelos blogs lá da presidência, do governo, tá? E começou a disseminar, junto com a empresa, que nós, que estavam brigando por uma causa justa, a PEC 555, poderia desestabilizar as contas do governo, tá? Isso aí entrou nessa pauta bomba, tá? E, na minha opinião, é uma questão clara de intimidação. Intimidação para nós, servidores públicos, que, através da pressão da mídia, querem nos prejudicar, querem nos pressionar a não brigar por algo justo. Intimidação também para o Poder Legislativo, ou seja, o governo também estava querendo pautar o Congresso Nacional para fazer o que eles achavam que é interessante para o Congresso Nacional fazer, ou seja, infringindo contra a autonomia dos poderes da República. É uma coisa inaceitável. Então, nós temos que estar preparados, este ano e o ano que vem, para todas as atitudes que venham de onde que vier, que querem justamente afetar os servidores públicos e o serviço público também, tá? Então, colegas, é importantíssimo que a gente esteja bem unidos e que esse movimento não se restrinja só hoje, tá? E nas próximas audiências, que continue um movimento forte em todo o Brasil, porque, como o deputado Carlos Janazzi falou, a pressão vem e vem com todas as artimanhas, todas as formas de pressão. Por que eu falo isso com toda a clareza e todo o sossego sobre essa PEC 555? Hoje, a contribuição que vem dos aposentados e pensionistas, de acordo com o projeto de lei orçamentária de 2013, é de 2,5 bilhões. É muito dinheiro, mas para cada um de nós individualmente que contribui, é pouco dinheiro, quer dizer, para o governo. Mas para nós, que cada um contribui individualmente, é muito dinheiro. E esse 2,5 bilhões, colegas, representa menos que 0,1% do orçamento do órgão federal. Ou seja, está dentro daquela margem de erro. Mas aí vem o governo e fala, não, é muito dinheiro, tá? Eu até que eu concordo com ele. Mas se o governo pagar, se aprovar essa PEC 555 e pagar para os aposentados e pensionistas, diretamente o governo vai ganhar 27.000%, que é a retenção na fonte, tá? Direto, já fica no caixa do governo. E na hora que o nosso aposentado, pensionista, for gastar esse dinheiro, porque ele precisa gastar, ou para comida, ou para remédio, ou para o plano de saúde,
ou para qualquer atividade, ou para subsidiar a educação dos netos, filhos, não sei, tá? Ele vai gastar esse dinheiro. E quando ele vai gastar pelo menos 30% em imposto. Só o ICMS é 22%, tá? O ISS 3%, tá? E fora o IPI, né? PIS, COFINS, isso vai dar uns 30%. Então, se pegarmos 30% e os 27 mil que é retido na fonte, vai ficar retido mais do que 65% da renda. Tá? Ou seja, o maior beneficiário, se for aprovada essa PEC 555, será o próprio governo. Tá? Então, não se justifica falar que essa arrecadação vai quebrar as contas do governo, que o governo vai para o calote. Não, colegas, é tudo falácia. Tá? É tudo falácia. Então, nós temos que estar bem claro entre nós que essa PEC 555, além de ser uma questão de justiça, ela também não representa nada para os cofres públicos da União. Quero ser bem simples, para ver se a gente consegue entender um pouco essa questão através de imagem. Cena número 1, Praça da Sé, o aposentado atravessando a Praça da Sé, um grupo de trombadinhas se acercam do aposentado e confiscam um pouco dinheiro que ele tinha no bolso. Enfiam a mão no bolso dele, roubam ou confiscam o dinheiro que ele tinha no bolso. E entregam para o trombadão do lado, que é quem está organizando tudo. Em Brasília, há algum tempo atrás, alguns trombadinhas, deputados ou deputados trombadinhas, também aprovaram que tinham que roubar ou confiscar um pouco algum dinheiro do nosso bolso depois de aposentados. E conseguiram, igual o pessoal da Praça da Sé conseguiram. E levaram também uns trocados do nosso bolso para diminuir aquilo que a gente recebe depois de aposentado. É confisco, é roubo, é trombadinha, deputado, tem o trombadão também que é o executivo, aguardando o que os trombadinhos deputados conseguiram. Enfim, o que é preciso colocar é que hoje quem não está votando, quem não está batalhando pela 555 lá em Brasília, para devolver aquilo que foi confiscado, roubado do servidor, está mantendo a situação de deputado trombadinha, sim, em Brasília. E contra eles nós temos que lutar. Obrigado. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Comissão de Finanças, Orçamento e Participação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo permanece nesta semana a realizar uma série de audiências públicas cujo objetivo é discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 com a população. Estas audiências ocorrem há 10 anos e têm tido grande participação do funcionalismo com suas principais demandas, tais como o cumprimento de data base, mais recursos para o IANSP, melhores condições de trabalho e a contratação de novos concursados. Nesta semana serão mais 3 audiências, todas nas respectivas câmaras municipais das cidades que eu vou citar. Nesta segunda, dia 19, será em Sorocaba a partir das 10 horas da manhã. Na quinta-feira, dia 22, ocorrem 2 audiências, às 10 horas da manhã na cidade de Araçatuba e às 6 horas da tarde na cidade de Bauru. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos, CNSP, realizará um movimento nacional em defesa da aprovação da proposta de emenda constitucional número 555/2006, que, se aprovada, isentará gradativamente a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e promete reunir autoridades e representantes de todo o país para pressionar o Congresso Nacional antes da Copa do Mundo e o período eleitoral para a discussão da matéria. Além da PEC 555, a Confederação também defende a aprovação da PEC 170, que, se aprovada, garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez, e a PEC 219, que permite que servidores públicos das carreiras administrativas possam exercer o cargo de professor. O encontro acontece na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, a partir das 9 horas da manhã, no Centro do Professorado Paulista, na Avenida da Liberdade 928, aqui na capital, próximo à estação de metrô São Joaquim.
e também sobre a PEC 555/2006, por iniciativa do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, o Estado de São Paulo recebeu uma audiência pública nacional para discutir o tema. O evento aconteceu no auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na semana passada, na última terça-feira, dia 13 de maio, e contou com diversas representações do funcionalismo de todo o país. O programa Cidadania e Serviço Público cobriu o evento e você poderá ver os melhores momentos, viu já nesta edição deste programa e verá na próxima edição também os melhores momentos deste evento. Lembrando que as audiências nacionais continuam ocorrendo. Nesta segunda-feira, dia 19 de maio, o evento acontece na Assembleia do Estado de Santa Catarina, a partir das 14h30, e no próximo dia 26 acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a partir da 1h30. Lembrando que tudo culmina com um grande ato em Brasília, no auditório Nereu Ramos, no próximo dia 29 de maio, a partir das 9h da manhã. Cidadania e Serviço Público há 15 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre trazendo tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você liga no 11 3104 3836, manda suas mensagens no nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org, visita o nosso site, o www.fespesp.org, e também a nossa fanpage no Facebook, no www.facebook.com/fed.fespesp. Encerramos aqui mais uma edição do programa Cidadania e Serviço Público, hoje trazendo a primeira parte da audiência pública nacional que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na última semana e que discutiu a PEC 555, que, como você já sabe, você que sempre nos acompanha, se aprovada, vai extinguir a contribuição previdenciária dos servidores aposentados. E eu já convido você, na próxima semana, a segunda parte dos melhores momentos, os melhores depoimentos que a gente vai separar para você acompanhar a discussão desse tema importante para todo o funcionalismo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.